resgatados pra sua glória, restaurados pra sua glória, no partir do pão, na comunhão com meu irmão, com fé e oração, essa é a nossa redenção, pra sua glória, oh, pra sua glória, oh, pra sua glória, oh, pra sua glória, Meus irmãos, mais uma vez, boa tarde a todos. Que o Senhor Jesus seja com vocês. Depois desse momento tão precioso de adoração ao nosso Deus, nós queremos debruçar o nosso coração nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus. O tema de hoje é fervor espiritual. Nós iremos falar sobre a necessidade, a importância de nutrir o fervor espiritual e como manter-se fervoroso na presença do Senhor Deus. Para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo mais uma vez, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Nós iremos usar como base apenas um versículo, mas iremos ler todo o trecho para melhor compreensão dos amados irmãos. Romanos capítulo 12, iremos iniciar a leitura a partir do versículo de número 9. A epígrafe fala sobre as virtudes recomendadas. O texto diz: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Essa é a palavra do Senhor nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te damos graça pela tua palavra que é viva e eficaz, pela tua palavra que é a verdade, e ela nos conduz, ela nos exorta, ela nos dirige, que a tua palavra alcance o nosso coração neste dia e que por ela possamos ser edificados para louvor do teu nome, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, como nós bem sabemos, a Epístola aos Romanos é a obra-prima do apóstolo Paulo. Paulo escreveu ao longo do seu ministério 13 cartas e das tais, Romanos é conhecida por toda a comunidade teológica como a obra-prima de todo o escrito do apóstolo Paulo à igreja do Senhor. A maior parte dessa epístola, ela diz respeito a um teor doutrinário. Do capítulo 1 até o capítulo 11, o apóstolo Paulo vai se dedicar a apresentar a essa igreja várias doutrinas que servem como fundamento basilar para a fé e para a vida cristã. Temas como a universalidade do pecado. Logo no início da carta, nós iremos perceber esse tom do apóstolo, trazendo a verdade do pecado como um problema universal, como um problema de toda a raça humana. Por isso ele chega a declarar que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo avança falando sobre o pecado e ele diz que tanto judeus como gentios estão debaixo da mesma condenação, porque ambos são pecadores e como tal merecem o juízo e a punição de Deus.
E aproveitando, Paulo trata sobre a posição de Israel dentro do contexto da nova aliança. Será que os judeus, por ser descendentes de Abraão, eram merecedores da salvação? E Paulo mostra que não. Paulo declara que só há um meio pelo qual o homem pode ser salvo, e esse meio é através da obra e do sacrifício de Cristo Jesus. Mesmo sendo descendente de Abraão, mesmo estando debaixo da aliança de Deus, esse judeu tem que reconhecer que Jesus Cristo é o Messias para que ele possa ser salvo pela graça de Deus. Paulo vai falar sobre o único meio pelo qual o homem pode ser salvo, e esse meio é por meio da graça de Deus, mediante a fé. Então, uma das doutrinas que reverberam nessa epístola é a doutrina da justificação pela fé. Paulo chega a dizer no capítulo 1, versos 16 e 17, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Paulo também afirma que a salvação e o perdão, ou seja, a justificação, não é mediante obras humanas, mas é mediante a graça de Deus por meio da obra de Cristo Jesus. Então a fé, ela é um meio pelo qual o homem pode ter o perdão dos seus pecados, e a fé é o meio de justificação. Paulo também aborda o tema da eleição, e ele diz que é Deus que soberanamente elege, é Deus que salva, é Deus que chama, e é Deus que sustenta com a sua poderosa mão e com a sua poderosa graça. Então esses são alguns dos temas que são tratados aqui nessa epístola, temas que têm esse teor doutrinário, que é o fundamento e a base para a vida e para a fé cristã. Mas, a partir do capítulo 12, indo até o final da epístola, capítulo 16, o apóstolo Paulo ele faz uma transição, e ele não trata apenas da ortodoxia, ou seja, da doutrina, mas ele vai tratar das questões práticas da vida cristã. Paulo faz, de certa forma, uma aplicação dentro da vida cotidiana do cristão, acerca de tudo que ele havia apresentado nos 11 primeiros capítulos. Se os 11 primeiros capítulos de Romanos é a base, é o fundamento da vida cristã, da caminhada cristã, agora Paulo chama a atenção desses crentes para colocar a doutrina em prática, para viver o Evangelho, não se tornarem teóricos da fé, ou teóricos da vida cristã, mas praticantes do Evangelho. Colocarem esse Evangelho, essa doutrina como fundamento, como a base para o viver do cristão. E aí, a partir do capítulo 12, Paulo vai tratar de questões do cotidiano, de questões práticas. Então nós temos, na primeira parte, a ortodoxia, a doutrina, o fundamento. E na segunda parte da epístola, nós temos o que podemos denominar de ortopraxia, é a doutrina na prática, é o Evangelho sendo vivido, sendo experimentado no dia a dia daquela igreja e daqueles cristãos. No trecho em apreço, o apóstolo Paulo, ele faz várias ordenanças de virtudes espirituais. Do versículo 9 até o versículo 12, Paulo vai ordenar pelo menos 10 virtudes espirituais. E o tom aqui não é de sugestão, mas é de ordenança, é de mandamento, é um imperativo. Os crentes devem nutrir essas virtudes espirituais. Eles devem desenvolver essas virtudes cristãs. E aí Paulo vai destacar várias. E eu chamo a sua atenção para uma dessas virtudes que ele vai elencar no versículo de número 11. No versículo de número 11, o apóstolo Paulo diz: no zelo, não sejais remissos. Ou seja, não sejam negligentes, sejam zelosos. Tenham zelo como um fundamento da fé, como uma virtude a ser seguida. E aí ele segue dizendo: sede fervorosos de espírito. Então Paulo ordena esses crentes a nutrirem o fervor espiritual, a manterem o fervor espiritual. E ele conclui o versículo 11 com a terceira exortação: servindo ao Senhor.
Então Paulo, ele vai ordenar que esses crentes possam viver a vida cristã de forma fervorosa. William Barclay, acertadamente, ele intitula esse trecho como a vida cristã na ação de cada dia. Pois o verdadeiro fervor espiritual, ele vai muito além de um momento, de uma questão pontual. O fervor espiritual, meus irmãos, tem a ver com um estilo de vida, com a maneira pela qual nós caminhamos na fé. Nós servimos ao Senhor. Um cristão que vive uma vida cristã sazonal, ora ele está no ápice da espiritualidade, do crescimento espiritual, e ora ele está numa baixa profunda de sua espiritualidade, não é um cristão genuíno, um cristão ideal. É evidente que nós não estaremos todo instante, todo momento, vivendo a nossa espiritualidade nos melhores dias, no ápice. Existem momentos na vida cristã em que nós esfriamos, sentimos o peso muitas vezes das circunstâncias que nos rodeiam, e é natural existir aos poucos, a pessoa ela vai desacelerando aos poucos e vai diminuindo o ritmo. Mas, meus irmãos, é inconcebível para um cristão genuíno viver esses polos de extremos. Ora, ele é mais crente do que todos, e ora, ele não é crente de jeito nenhum. Porque o cristão, ele deve buscar o equilíbrio para a sua vida espiritual. Ele deve manter um equilíbrio na sua vida espiritual. Por isso, o genuíno fervor, ele tem a ver com estilo de vida, tem a ver com o nosso dia a dia, não apenas aqui no templo, no culto público, mas no nosso dia a dia, no seu local de trabalho, também na sua casa, no tratamento com os seus familiares, no lugar onde você mora, na forma como você trata os seus vizinhos. O fervor espiritual, meus irmãos, pode ser definido, então, dessa maneira, como a chama ardente do Espírito Santo dentro de nós, queimando, ardendo o nosso coração, impulsionando-nos a buscar a presença de Deus com muita dedicação. E como disse o salmista no Salmo 42, um crente fervoroso, ele aspira a presença de Deus como a coça pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, diz o salmista, suspira a minha alma. A minha alma, diz ele, tem sede de Deus, do Deus vivo. Em outro momento ele diz que a sua alma anseia por Deus, como guarda pelo romper da manhã. Quem já trabalhou durante a noite, passa a noite inteira trabalhando, não vê a hora do sol nascer para que você possa descansar. E esse desejo pelo nascer do dia, para ter um momento de descanso, é colocado aqui pelo salmista como uma forma de ilustrar o desejo do coração dele pela presença do Senhor. Essa fome de Deus, esse anseio pela presença de Deus. E, meus irmãos, o fervor espiritual é algo que está em baixa no meio evangélico, no sentido mais generalizado. Hoje as pessoas estão tão conformadas com suas vidas, seus projetos pessoais, seus planos, que elas estão negligenciando, sem nenhuma crise de consciência, a sua vida espiritual. Se eu estou bem financeiramente, se eu estou bem familiarmente, se os meus projetos estão fluindo, então a minha vida espiritual ela pode ir a reboque. Eu não preciso me preocupar, eu não preciso investir na minha vida espiritual. Outros acabam se acostumando com o ato religioso, com a prática religiosa, de vir ao templo, de assistir um culto, porque na verdade nós não estamos aqui para assistir um culto, nós estamos aqui para oferecer um culto ao Senhor. E tem muita gente que se acostuma com a prática religiosa
E talvez essa palavra chegou há bom tempo a você. Você que tem vindo à igreja, mas o seu coração já não pulsa mais como antes pela presença de Deus. Você já não tem mais tanto anseio de estar na comunhão com os irmãos, de estar na presença de Deus, de servir ao Senhor, de se envolver na obra de Deus. Você tem vindo à igreja, talvez porque o ambiente é agradável, porque você tem vínculos pessoais com pessoas da igreja. Quem sabe a motivação que te trago aqui são várias, menos a mais importante, que é a presença de Deus, que é buscar o Senhor de todo o seu coração. Talvez essa chama, ela não arde mais no seu coração. Esse desejo de estar diante de Deus, de adorá-lo, de se entregar a Ele, já não é mais uma realidade. O seu coração já não pulsa mais, já não bate tão forte, mas pela presença do Senhor. E essa chama não pode se apagar. Essa chama precisa ser reacesa, porque nós precisamos, meus irmãos, estar de forma fervorosa na presença do Senhor para enfrentarmos esse mundo hostil a nós, a nossa fé, ao Evangelho. E nós vivemos uma verdadeira guerra e batalha espiritual. Se nós não estivermos com a nossa vida espiritual, com a nossa vida cristã, em dias com Deus, nós iremos sucumbir a esse sistema. Seremos engolidos por toda essa batalha. Mas se nós buscarmos a Deus, estivermos na sua presença, com o nosso coração rendido, certamente a nossa fé será renovada dia após dia, para que possamos continuar de pé na presença do Senhor, lutando, batalhando e servindo ao nosso Deus. Caso contrário, você verá a sua fé fenecer, você verá a sua fé esfriar, e aos poucos você vai se afastando das virtudes espirituais, da comunhão dos santos. Não há mais no seu coração aquele desejo, aquela alegria, aquele prazer. E aos poucos isso vai se perdendo dentro de você. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que Ele renove o nosso coração. Que Ele reacenda essa chama, o desejo, o amor, a paixão pela presença de Deus. Porque não há nada tão importante nessa vida do que estar na presença do Senhor. Do que sentir a graça de Deus na nossa vida. Dessa forma, o fervor espiritual, ele está relacionado à devoção que nós temos a Deus. E essa não é uma responsabilidade da igreja como instituição, como comunidade de fé. A responsabilidade de manter o fervor espiritual, ela é de cada um de nós. Nós temos essa responsabilidade de alimentarmos o nosso espírito, de nutrirmos a nossa fé. E nesse contexto, existe um verdadeiro sinergismo, existe uma cooperação. O Espírito Santo nos desperta, ele nos impulsiona a uma vida plena na presença de Deus. Mas nós devemos responder a esse estímulo. Nós devemos dizer sim a essa voz do Espírito, quando nos leva a orarmos mais, a lermos a Bíblia, a meditarmos na sua palavra, a praticarmos a disciplina do jejum, a evitarmos o pecado. Sim, meus irmãos, porque todas essas práticas irá nos levar ao fervor espiritual. Quando nós começamos a negligenciar a leitura da palavra, a oração, quando começamos a negligenciar a prática do jejum, quando estar no templo, em comunhão com os irmãos, para nós já não é tão interessante assim. Nós precisamos acordar, nós precisamos despertar, porque se nós não fortalecemos a nossa fé, e não estivermos buscando ao Senhor, nós iremos fraquejar na caminhada, iremos esfriar espiritualmente, e aí o mundo se aproximará de nós. E aí os valores do mundo irão tomar espaço no nosso coração. Irão tomar lugar em nossa vida. Então a responsabilidade de manter-se fervoroso, a responsabilidade de estar na presença de Deus com alegria, com ousadia, ela é nossa. Quantas vezes as pessoas tentam terceirizar a responsabilidade pessoal para a igreja, por exemplo. A igreja está fria.
Quando você diz que a igreja está fria, você está atestando que você está frio. Porque a igreja somos nós. Nós é que somos. Eu entendo, meus irmãos, que a igreja ela deve sim incentivar, motivar, criar ferramentas para que os irmãos busquem a Deus, sejam motivados a buscar a Deus. Mas a igreja não pode orar por você. A igreja não pode ler a Bíblia por você. A igreja não pode jejuar por você. Essas são práticas que são intransferíveis. Porque diz respeito à nossa responsabilidade pessoal como cristão. A igreja pode promover atividades de oração, pode promover atividades de consagração, pode promover atividades de leitura e estudo da Bíblia, mas se você não cultivar uma vida devocional, você se tornará um frequentador de culto de templo, e o que você recebe aqui não terá tanto impacto na sua vida como deveria ter. Então a responsabilidade ela é pessoal. A responsabilidade ela é nossa, meus irmãos, de buscarmos ao Senhor, de orarmos a Deus. E a pergunta de 1 milhão é: como está a sua vida de oração? E eu não estou aqui falando de quando você acorda, você diz bom dia, Jesus. E já corre para o smartphone para acompanhar as notificações, as mensagens que chegam, ou as postagens que estão ali. E aí passa o dia todo correndo, e quando chega em casa exaurido, você senta na cama e diz boa noite, Jesus. E só no outro dia. Não, eu estou falando de uma vida de devoção, de uma vida de busca. Essa é a responsabilidade de cada um de nós. Então precisamos ter em mente, meus irmãos, que a responsabilidade para manter o fervor espiritual, ela é nossa, ela é pessoal, é a busca individual. E ninguém poderá fazer isso por mim ou por você. Alguém pode orar por você? Pode. Pode interceder pela sua vida? Pode. Mas nada melhor do que você mesmo orar. Do que você mesmo buscar ao Senhor. Uma outra verdade é que nós precisamos ter em mente que o fervor espiritual não deve ser confundido com um momento de euforia ou até em determinados ambientes de histeria. Nós devemos entender, meus irmãos, à luz das Escrituras, que o fervor espiritual, ele não diz respeito àquele culto barulhento, onde ninguém entende nada do que é dito, onde as pessoas saem do culto roucas de tanto gritar, e quando chega no portão da saída, alguém pergunta, o que foi a palavra? E a pessoa diz, eu não sei o que foi pregado, eu só sei que foi uma bênção. O culto foi uma bênção. Então isso não é fervor, meus irmãos. Nós costumeiramente confundimos fervor espiritual com emoção. E é fácil você levar alguém às lágrimas. É fácil você levar alguém à euforia. Basta você usar as palavras certas, no tom certo, na medida certa, que você pode tocar no emocional das pessoas. Você pode sensibilizá-las. E eu não tenho nada contra a emoção, até porque Deus nos fez pessoas emocionais. Deus nos fez com emoções. Agora, meus irmãos, nós não podemos viver a vida cristã apenas querendo e buscando emoções. Porque a emoção, ela dura um momento, mas ela não tem poder de transformar a sua vida. Ela não tem poder de mudar a sua conduta e o seu estilo de vida. Mas quando você é exposto às Escrituras, e você compreende a palavra, e você absorve a palavra, sabe o que vai acontecer? A sua mente será transformada pelo poder da palavra. A emoção, ela não tem poder de transformar a sua mente, o seu pensamento, mas o evangelho sim, pela renovação da nossa mente, e esse é um efeito da graça de Deus. Então quando eu mudo o meu pensamento, quando a minha mente é transformada, automaticamente o meu estilo de vida também é alterado.
E aí eu passo a viver de outra maneira, eu passo a viver em novidade de vida. Eu passo a entender que eu devo evitar o pecado, que eu devo ter uma vida de consagração, que eu devo buscar a Deus, que eu devo orar, que eu devo jejuar, porque é uma necessidade de todo cristão. Então os irmãos entendem isso, amém? É importante a emoção? Sim. Por isso que nós começamos o culto com um momento musical, para tocar no nosso coração, para nos preparar para a palavra. Mas você não pode ficar só nisso. Você não pode vir para a igreja para sentir sensações, para ter sensações, sentir emoções, porque isso não vai mudar a sua vida. Mas você tem que vir à igreja com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus. E não apenas ouvir, mas sair daqui desafiado a colocar em prática as verdades que você será exposto. E certamente a sua vida irá mudar. A sua vida cristã irá ter um boom, irá florescer a partir da prática da palavra de Deus. Porque é necessário, além de ouvir, é necessário também colocar em prática. Viver a palavra, viver o evangelho. Por isso que essas pessoas que gostam desse tipo de ambiente, existem igrejas onde não existe pregação, meus irmãos. Onde as pessoas passam 3 horas pulando, gritando, caindo no chão, supostamente no poder de Deus. E a pergunta é, o que isso vai edificar essa pessoa? O que isso vai gerar mudança na vida dessa pessoa? E é evidente que eu não estou falando aqui de que nós temos que ter um culto onde todo mundo tem que ficar calado, né? Inclusive eu queria aproveitar a oportunidade para dizer que os irmãos têm liberdade de glorificar a Deus. Não é proibido aqui, amém? Não é proibido. Mas é evidente que quando você está atento à palavra, e quando a palavra, e quando o expositor, ele estudou para expor o texto, você vai ficar calado. Não é porque a igreja proíbe, mas é porque você quer ouvir, quer absorver o máximo. E é exatamente isso, meus irmãos, que vai produzir o fervor espiritual. Porque você vai ser despertado a ler mais a Bíblia, a orar, a entender o evangelho, a ter uma vida para a glória de Deus. E é nessa busca, através da exposição da palavra, que você se tornará um cristão fervoroso para a glória de Deus. Então é importante não confundir, meus irmãos, fervor espiritual com emoção ou com euforia. É importante entender que há uma distinção muito clara. O fervor espiritual ele tem a ver com a maneira como você vive o evangelho. Quem você é em casa. Quem você é no trabalho. Quem você é na faculdade. Quem você é na escola. O fervor espiritual tem a ver com isso. A emoção, não. E muitas vezes a emoção nos engana, porque a pessoa, ela fala em línguas, ela manifesta dons, ela dá glória a Deus, ela dá aleluia. E aí você julga o quê? Essa pessoa é muito crente. Mas de repente essa pessoa, ela não tem a plenitude do Espírito na vida dela. É apenas emoção, é apenas euforia, porque está sendo estimulado por alguém que não quer estudar a palavra e que apenas entreter as pessoas. É um animador de palco, de plateia. Nós precisamos, então, estar com o coração abertos para ouvir a palavra de Deus, para meditar na palavra. Então, o fervor espiritual diz respeito a isso. Mas, qual a importância do fervor espiritual para o cristão? E eu volto aqui para o verso 11, quando o apóstolo Paulo ele diz que no zelo nós não devemos ser remissos. E ele ordena, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Nós temos aqui um mandamento, uma ordenança. Ele não está aqui sugerindo, mas ele está ordenando sede. No texto aqui a expressão paulina sede, ela tem esse tom de uma ordenança, de um imperativo, é um mandamento que não pode ser negligenciado por nós. Sem fervor, a igreja fica letárgica, a igreja estagna, torna-se morna e perde a essência, meus irmãos. A falta de fervor levará a igreja a 2 realidades, e nenhuma delas é boa. Primeiro, a igreja que não busca
que não nutre o fervor, ela pode esfriar espiritualmente. E a igreja que não nutre o fervor, ela pode se tornar pior do que fria, ela pode se tornar morna. Por que que uma igreja morna é pior do que uma igreja fria? Essa era a realidade da igreja de Laodiceia. Porque a mornidão, ela diz respeito à indiferença, ao comodismo. Alguém que é morno, um cristão morno, ele nem é quente e nem é frio. Ele se acostumou, ele customizou o evangelho ao seu bel prazer. Então ele não ora, ele não busca Deus, ele não vive o evangelho plenamente, mas ele também não está no mundo totalmente. Então ele está em cima do muro, tentando, como John Carter, viver em dois mundos. Esse é um crente morno. É alguém que quer viver uma vida dupla, estar no mundo e usufruir do que ele oferece, e também estar na fé e tentar agradar a Deus. E isso é totalmente incompatível. Então, quando nós não alimentamos, quando nós não tratamos sobre o fervor espiritual, o que vai acontecer, meus irmãos? Essa igreja pode se tornar uma igreja fria, ou essa igreja pode se tornar uma igreja indiferente, uma igreja morna, que para ela não tem diferença nenhuma. Servir a Deus ou não, sentir a presença de Deus ou não, vir ao culto ou não, é a mesma coisa, não há diferença. Infelizmente, meus irmãos, nós estamos vendo o cumprimento de um dos sinais dos tempos falado por Jesus no sermão profético. Jesus, ele fala ali que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. E eu temo que nós estamos vivendo nesse tempo, onde o amor de muitos tem esfriado, onde muitos cristãos se tornaram cristãos nominais. Eles vêm ao templo, eles assistem um culto e vão vivendo suas vidas à margem do evangelho, longe da vontade de Deus. É essa a realidade de muitos cristãos que estão dentro da igreja, que precisam buscar a Deus para receber um renovo do Senhor. Porque, meus irmãos, não dá para você estar na igreja apenas. Você deve estar na igreja, mas antes de estar na igreja, você deve estar em Cristo e Cristo em você. Jesus, na oração sacerdotal, ele ora dizendo, a fim de que eles estejam em nós, e nós neles, para que o mundo creia que tu me enviastes. A vida cristã não é uma vida estática, não é uma vida morna. A vida cristã, meus irmãos, é uma vida que é vivida nessa efervescência. E a ideia aqui da palavra fervor é ebulição, é algo que ferve, ou seja, que está sempre em movimento. E eu não estou falando aqui de você sempre estar buscando as mais novas novidades do mercado gospel para se manter aceso, para se manter vivo. Tem muita gente que entra e sai de congresso, de encontro com Deus e de muito mais. Meus irmãos, vocês não precisam de nada disso para ter uma vida espiritual fervorosa. Basta você orar, ler a Bíblia e buscar a Deus. Não é um final de semana que vai mudar a sua realidade espiritual, mas é o dia a dia, é o compromisso com Deus, é a busca ao Senhor que vai fazer a diferença na sua vida. Então hoje, o esfriamento do amor é uma realidade triste de muitos crentes dentro da igreja. Eles já não sentem mais a presença de Deus, eles já não sentem mais repulsa pelo pecado, eles já não se incomodam mais com muita coisa errada que acontece em sua volta. Isso já não mexe mais com ele. Ele já se adaptou, ele já se acostumou a esse mundo e a essa vida. Que Deus tenha misericórdia se você tem vivido a sua vida cristã dessa maneira. Que haja um momento, um toque do Senhor para renovar a sua vida, para trazer novamente esse anseio pela presença do Senhor. Por isso, Paulo,
ele vai escrever à igreja de Tessalônica, e no capítulo 5, verso 19, ele dá um mandamento para esses crentes. Ele diz: não extingais o Espírito. O verbo extinguir aqui, no original grego, significa apagar, suprimir. Esse verbo, ele era usado para dar a ideia de apagar o fogo. Então o que é que Paulo está dizendo? Não apaguem a chama do Espírito. Ela não pode ser apagada, ela tem que continuar ardendo no coração de vocês. Ela tem que continuar queimando na alma de vocês. Porque enquanto a chama do Espírito queimar em nosso coração, nós iremos sentir repulsa pelo pecado, meus irmãos. Nós iremos ter o desejo de ter uma vida consagrada e viver para a glória de Deus. Mas se no seu coração já não há mais essa sede, esse anseio, esse desejo, você precisa buscar de volta essa plenitude do Espírito. Você precisa buscar de volta essa presença do Senhor. Esse primeiro amor precisa ser renovado no seu coração. Precisa ser restaurado na sua vida. Paulo exorta a igreja de Éfeso para não entristecer o Espírito Santo, no qual eles foram selados. A essa mesma igreja, Paulo ordena no capítulo 5, verso 18: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Meus irmãos, não existe fervor espiritual sem plenitude do Espírito Santo. É o Espírito Santo que mantém a chama da presença de Deus queimando em nosso coração. E isso é possível por meio da plenitude do Espírito. E a plenitude aqui diz respeito a estar cheio, pleno. Por que o cristão deve estar cheio? Em primeiro lugar, porque não é uma opção. Mais uma vez, é uma ordem. Paulo não está aqui dizendo: se vocês quiserem, quando vocês estiverem afim, encham-se do Espírito. Não, Paulo diz: enchei-vos. É uma ordem. Tornem-se cheios do Espírito. Então, um crente que não busca a plenitude do Espírito, ele está em pecado, meus irmãos. Da mesma maneira que um cristão não deve se embriagar com vinho, porque se ele o fizer, ele estará em pecado. O cristão que não busca a plenitude do Espírito também está em pecado. Porque é uma ordem, é um mandamento. Encham-se do Espírito. Segundo, por que o cristão deve ser cheio do Espírito? Porque dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. É a lei da física. Se a sua vida, se o seu coração está plenificado do Espírito Santo, isso significa dizer que não haverá espaço para as coisas do mundo, para o pecado, para dar lugar e vazão aos desejos da carne. O seu coração estará tomado da presença do Espírito. Então não haverá lugar para o ódio, o rancor, a amargura, a luxúria, a cobiça, porque esse espaço estará totalmente preenchido pela presença do Espírito Santo. Por isso é importante estar cheio do Espírito. A essa mesma igreja, o Senhor fala 30 anos depois que essa epístola foi escrita por Paulo à igreja de Éfeso. 30 anos depois, essa igreja recebe uma nova mensagem agora através do apóstolo João, no capítulo 2, versículo 4. E o Senhor Jesus exorta essa igreja. Na verdade, ele censura a igreja de Éfeso, porque eles haviam abandonado o primeiro amor. Então essa igreja é exortada por Paulo a encher-se do Espírito, a viver nessa plenitude. E 30 anos depois, essa igreja novamente é exortada pelo Senhor Jesus através do apóstolo João a voltar às primeiras obras, porque haviam abandonado o primeiro amor. As Escrituras não nos informam o que aconteceu nesse período de tempo, nesses 30 anos. Porque uma igreja tão pungente, uma igreja tão ativa como era a igreja de Éfeso, uma igreja que era
expressiva naquela região da Ásia Menor, que foi pastoreada por grandes homens de Deus como Paulo, como Timóteo. Agora, essa igreja recebe essa censura dura. Vocês abandonaram o primeiro amor, eu tenho isso contra vocês. O que aconteceu? Nós não sabemos, mas quem sabe esses crentes foram aos poucos deixando essas virtudes, essas práticas espirituais, foram se acomodando e dizendo: não, nós já somos salvos, já somos crentes, já sabemos qual é a vontade de Deus, não vivemos mais no pecado, não precisamos mais buscar a Deus como antes. E eles foram se acomodando, e foram esfriando, e foram morrendo internamente. Esse é o perigo que todos nós corremos, meus irmãos. Nós não podemos negligenciar a busca pela presença de Deus. Não podemos. Precisamos continuar buscando ao Senhor com toda a intensidade do nosso coração. O fervor espiritual, ele vai nos capacitar a perseverar em tempos de adversidade e a permanecer firmes na fé. Um cristão fervoroso, ele é caracterizado por alguém que tem sede de Deus e da sua palavra. E essa sede o faz buscar ao Senhor constantemente. E quando eu falo sobre ter sede, anseio por Deus e pela sua presença, eu lembro-me de Moisés. Moisés era um dos homens de maior intimidade com Deus. Moisés era um homem que falava com Deus face a face, que conversava intimamente com Deus. Em Números 12, registra um momento em que, quando Arão e Miriam acusam Moisés, Deus, ele move a nuvem, ele desce e vai até a porta da tenda e chama-os para fora. E o Senhor diz que Moisés era o seu amigo, que ele falava com Moisés face a face. Então Moisés era um homem de íntima comunhão com Deus. Mas quando o Senhor diz para ele: Moisés, pede-me o que você quer, diga para mim o que você quer. Moisés poderia ter pedido que Deus perpetuasse sua história, que Deus lhe desse riquezas, mas o que é que esse homem pede a Deus? Senhor, mostra-me a tua glória. Porque, meus irmãos, quanto mais nós buscamos a Deus, mais vontade de buscá-lo nós temos. Quanto mais você lê a Bíblia, mais vontade de ler você tem. Quanto mais você ora, mais vontade de orar você tem. Quanto mais você jejuma, mais vontade de jejuar você tem. Quanto mais você se envolve na obra de Deus, mais desejo por servir você tem. Por isso, meus irmãos, o fartio de Deus vai demonstrar frieza ou apatia espiritual. E isso é tão perigoso quanto estar no pecado. É tão perigoso por quê? Porque você se tornará uma presa fácil neste mundo hostil e neste mundo de trevas. É importante, meus irmãos, buscarmos a Deus. O crente precisa ter esse desejo por mais de Deus. E eu, como pastor, não tenho visto isso, meus irmãos, nem mesmo no meio dos novos convertidos. Que antigamente, o novo convertido era alguém que estava na igreja toda hora, todo instante, buscando a Deus, com aquela alegria, com aquela sede de Deus, buscando ao Senhor. E hoje não se tem mais novo convertido como antigamente, porque nem os novos convertidos têm essa sede por Deus. Quem dirá os crentes velhos, que não valorizam estar na presença de Deus, que não investem na sua vida espiritual. Por isso, meus irmãos, devemos considerar a importância do fervor espiritual. É importante destacar que um cristão genuíno, ele vai encontrar o equilíbrio entre o zelo doutrinário e o fervor espiritual. E costumeiramente nós vamos de um extremo para o outro. Eu já vi gente dizer assim: olha, eu não estudo teologia porque quem estuda teologia fica frio, não crê mais no poder de Deus. E é para acontecer exatamente o contrário. Porque o que é a teologia? O estudo sobre Deus e a sua relação com a criação.
O estudo da teologia não deve me levar a uma vida de indolência. O estudo da palavra não pode me levar a uma vida de frieza espiritual. Você não está entendendo o que você está estudando. Porque é a palavra de Deus que ordena que nós devemos orar sem cessar. É a palavra de Deus que manda nós meditarmos dia e noite nas Escrituras. É a palavra de Deus que diz que nós devemos congregar. Então, quando nós conhecemos a palavra verdadeiramente, nós seremos exortados a não se afastar, a não negligenciar as disciplinas espirituais. Pelo contrário, quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, ela nos exortará a buscarmos mais a Deus, meus irmãos. A termos uma vida de maior intimidade com o Senhor. Mas tem muita gente, e aí não entra a questão do conhecimento, entra a questão do orgulho religioso. Tem muita gente que começa a estudar, se estriba no seu próprio conhecimento e torna-se não mais um crente, mas um crítico ou um analítico. Não, eu já sei de tudo. Ninguém pode acrescentar nada ao meu conhecimento. Ninguém pode agregar nada à minha vida e à minha fé. E essa pessoa, ela se torna alguém orgulhosa, que se estriba no seu próprio conhecimento. Não, meus irmãos, o verdadeiro zelo doutrinário nunca levará o cristão a essa postura. O zelo doutrinário nos humilhará, porque mostrará que nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. O zelo doutrinário irá mostrar a necessidade que temos de ter uma vida de intimidade com o Espírito Santo, de comunhão com Deus, de buscarmos o fruto do Espírito, de buscarmos os dons espirituais, porque é uma necessidade de todo cristão. Mas aqueles que não querem estudar a palavra e conhecer a palavra, irão certamente ir para o outro extremo, que é do misticismo, que é apenas da euforia, do movimento, do oba-oba, do sentir. E essas pessoas irão caminhar pela uma estrada sinuosa, porque irão caminhar sem fundamento, que é a palavra. Por isso devemos encontrar o equilíbrio, meus irmãos. É antes crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. São dois braços de um mesmo rio. É buscar conhecer a palavra, é ler, é meditar nas Escrituras, mas é orar, é jejuar, é vir à igreja, servir ao Senhor. São dois braços de um mesmo rio. E assim nós iremos encontrar o equilíbrio da fé e da vida cristã. Mas como manter o fervor espiritual? O apóstolo Paulo, ele vai destacar aqui algumas virtudes que certamente nos levarão a uma vida fervorosa. Primeiro, no verso 9, ele diz: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-se ao bem. Em primeiro lugar, para se manter o fervor espiritual, você deve buscar uma vida de renúncia, ou viver uma vida de renúncia. Às vezes, para manter o fervor espiritual, nós precisamos evitar lugares, abrir mão de algo prazeroso, nos afastarmos até de pessoas que não nos influenciam positivamente, ou não nos inspiram a buscar a Deus, pelo contrário, nos tira da igreja, influenciam-nos negativamente. E aí Paulo ele vai dizer que nós devemos renunciar a algumas coisas. Esse é o preço para se manter com o coração fervendo na presença do Senhor. A palavra aqui usada por Paulo, detestai, ela é usada, e é a primeira vez e a única vez que aparece no Novo Testamento, e ela é usada para dar o significado de aversão tão grande a algo que a pessoa se mantém longe do mesmo. Então, quando ele diz detestai o mal, ele diz: se afastem de tudo aquilo que vai trazer frieza, que vai influenciar vocês negativamente. Pode ser um lugar, uma situação, pessoas. Se afastem. Detestai aqui dá a ideia de se manter longe de tudo aquilo que te afasta da presença do Senhor.
Essa é uma escolha que você tem que fazer. E é totalmente improvável alguém viver o fervor espiritual e viver no pecado. Porque o cristão que busca o fervor, ele deve estar disposto a sacrificar alguns prazeres dessa vida para estar na presença do Senhor. Quanto mais fervorosos formos, mais desejo de santidade nós teremos, meus irmãos. Paulo vai além, no verso 10, ele diz que nós mantemos o fervor espiritual por meio da comunhão cristã. O tom aqui é do amor. Ele começa lá no verso 9 falando do amor, e ele vai falando do amor e desenvolvendo, e tudo isso que ele vai citar aqui, todas essas virtudes, elas são decorrentes do amor. Elas emanam do amor. E ele vai dizer o seguinte, no verso 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, se no versículo 9, Paulo ordena a nos afastarmos de tudo que gera frieza espiritual, agora no versículo 10, ele ordena a prática do amor fraternal. Não dá para exercitar o amor fraternal sem comunhão, meus irmãos. Você precisa fazer parte de um corpo, de uma comunidade. É improvável um cristão manter o fervor espiritual longe da comunhão da igreja. Eu não estou aqui dizendo que só é crente de verdade quem vem à igreja, mas, meus irmãos, é muito difícil alguém poder manter uma vida espiritual em dias, manter o coração fervoroso, se você não vem ao templo, se você não se reúne com os irmãos. Na verdade, quando a pessoa deixa de vir à igreja, já é um sintoma de frieza espiritual. E não o contrário. Porque quando você está fervoroso, você quer estar aqui. Você quer estar na comunhão dos irmãos, você quer estar na comunhão dos santos. E assim como a brasa que é colocada fora do braseiro, ela esfria e depois se apaga, um cristão longe da comunhão dos santos esfriará espiritualmente. Esfriará. Você deixa de vir um dia, dois, um culto, 2, 3. Quando você se apercebe, você está um mês sem vir à igreja, você está há 2 meses, e aí você tenta voltar e não consegue mais. Porque é importante estar em comunhão. É uma maneira de nós nos mantermos acesos, de manter o coração fervendo pelo Senhor, porque a comunhão dos santos é algo importante. A comunhão e a mutualidade da igreja são imprescindíveis para manter o fervor. Talvez por essa razão, nós temos várias exortações sobre o cuidado de uns para com os outros. Paulo, em 1 Tessalonicenses 4:9 diz, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. Em 1 Pedro 1:22, o apóstolo diz, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Na segunda carta, esse mesmo apóstolo, o apóstolo Pedro, no capítulo 1, verso 7, diz, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Meus irmãos, nada melhor do que fazer parte de um corpo onde você se sente parte dele. Onde você se sente amado, cuidado, acolhido. Isso vai estimular você, motivar você a perseverar na caminhada, a perseverar na comunhão. Talvez por essa razão, o autor aos Hebreus diz que nós não devemos deixar de congregar. Porque começa assim, negligenciando, deixando de vir, vai esfriando. Quando um crente deixa de vir à igreja, já há algum tempo ele não está lendo mais a Bíblia de forma regular, ele não está mais orando. E aí ele vai, o terceiro passo é ele deixar de vir para a comunhão dos santos. E é um passo fatal para sair da fé, para perder a fé. Mas Paulo ele vai além, no verso 11 ele diz que nós
podemos manter o fervor espiritual por meio do comprometimento com o reino. Esse versículo que nós estamos usando como base aqui para essa exposição, e ele no final do versículo vai dizer que nós devemos ser fervorosos de espírito, para quê? Para servirmos ao Senhor. E é interessante, meus irmãos, porque a forma como o apóstolo, ele vai construir aqui essa argumentação. Primeiro, ele fala do zelo, que implica em cuidado e dedicação. Depois ele vai falar do fervor, que é o combustível da vida cristã, que vai nos motivar a prosseguir na caminhada. E agora, em terceiro momento, ele vai falar do serviço cristão, que é o resultado do zelo e do fervor. O zelo é o fundamento, é como nós iremos servir. O fervor é o combustível para trabalharmos e servirmos. E o serviço é o resultado do zelo e do fervor espiritual. Um cristão fervoroso, ele vai querer se envolver. Ele vai querer participar. Ele vai querer contribuir. Quando você está desmotivado com a igreja, por algum motivo, uma das primeiras coisas que acontece é você sair do que faz, entregar o que você tem na igreja de função, porque você está desmotivado. Mas quando você está motivado para o que lhe chamam, você diz sim. Você quer servir, você quer contribuir com a obra. E isso também denota fervor espiritual. Fomos chamados para servir, meus irmãos. E Jesus é o maior exemplo disso. Ele disse aos seus discípulos: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar minha vida por muitos. No capítulo 13 de João, quando ele lava os pés dos discípulos, ele nos dá essa grande lição de que a nossa missão aqui neste mundo também é servir uns aos outros. Existe um provérbio que diz que quem não vive para servir, não serve para viver. Nós fomos chamados não apenas para a salvação, mas para o serviço cristão. Devemos estar dispostos a contribuir na obra de Deus, a contribuir para o crescimento do reino do Senhor. Não diga não ao chamado de Deus. Cuidado com o afastamento, com o distanciamento, porque isso vai gerando frieza, vai gerando letargia no seu coração. Mantenha-se perto, porque o fogo, para manter-se aceso, precisa de lenha. Nós precisamos estar juntos, um apoiando o outro, muitas vezes tolerando o outro, tendo misericórdia pelo outro. Mas isso é ser igreja, isso é ser corpo de Cristo, meus irmãos. E por fim, como manter o fervor espiritual? Por meio das disciplinas cristãs. E eu encerro aqui no versículo 12, quando Paulo diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Você quer se manter fervoroso na presença de Deus? Você precisa considerar todas essas virtudes espirituais. Você precisa abrir mão de algumas coisas, sacrificar alguma coisa, para ter uma comunhão com Deus, uma vida de devoção. Você precisa manter-se na comunhão dos santos. Você precisa estar comprometido com o reino, envolvido, e você precisa praticar as disciplinas espirituais. Paulo termina esse versículo 12 dizendo que nós devemos ser perseverantes na oração. Meus irmãos, não existe fórmula milagrosa para o fervor. Tem muita gente por aí inventando moda para avivar as pessoas. Chamar na frente, colocar a mão na cabeça, empurrar a pessoa até ela cair, supostamente no poder de Deus. É muito complicado isso, porque o Espírito Santo, ele faz ela levantar e não derrubar. Quem derruba é o demônio. O Espírito Santo de Deus faz ela levantar. É Ele que liberta, é Ele que regenera. E aí tem muita gente por aí afora, buscando esse tipo de emoção, de sensação. Mas o que esses movimentos produzem é apenas uma emoção passageira, uma experiência que vai passar, que não vai ter eficácia na sua vida. Por isso, no verso 12, o apóstolo mostra que o caminho para o fervor é a oração, meus irmãos. Não vamos aqui inventar roda, criar moda, inventar aqui um novo método para ter uma vida plena. Não! É
algo simples, que está à sua disposição, que tem a ver com a vida cristã. Comece a orar. Comece a orar. Dedique um tempo do seu dia para a oração, para a leitura e meditação da palavra. São atitudes simples do dia a dia que fazem grande diferença na vida do cristão. Você não precisa ir para um encontro com Deus. E olha que esse pessoal tem muito poder, porque eles que marcam o encontro com Deus. Eles têm o controle da agenda de Deus para marcar o dia que Deus vai se encontrar com as pessoas. E o que acontece nesses lugares é muita emoção, sensacionalismo, para emocionar, sensibilizar as pessoas. Aí tem gente que vai para esses encontros, aí volta pedindo perdão a meio mundo de gente, muda, fica uma pessoa legal, uma pessoa do bem, mas isso dura pouco, 1 mês, 2 meses, depois volta a ser o mesmo capeta que era antes. Mesmo gente ruim que era antes. E aí você vai precisar ir para outro, e para outro, e para outro, e para outro, e vai viver a sua vida nessa busca. Não, você não precisa estar procurando movimentos e novidades. Você pode na sua casa dobrar os seus joelhos e rasgar o seu coração e dizer: Deus, renova a minha vida. Eu preciso ser tocado novamente. Eu quero sentir aquela mesma alegria, aquele mesmo fervor de antes. Porque eu estou indo para o culto e para a igreja, mas eu não sinto mais nada. Eu não sinto toque, eu não choro, eu não sinto a tua presença. Deus, eu preciso. E se você orar com sinceridade, os céus se descortinarão e o Espírito Santo te renovará, meu irmão. Basta buscá-lo. Basta clamar e pedir a Ele. E você não precisa de ninguém para isso. Basta um coração contrito e quebrantado, porque a este o Senhor não rejeitará. A oração, a leitura da palavra, o jejum e a devoção são práticas que levarão você ao fervor. A igreja primitiva era uma igreja fervorosa porque não abria mão dessas disciplinas espirituais, meus irmãos. Você vai encontrar em todo o livro de Atos esses crentes se reunindo para orar. Numa dessas reuniões, em Atos 4:31, diz que, tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eis aqui o poder de Deus. Não é para você estar dando mortal carpado no ar, no suposto poder do Espírito, que não vai gerar nenhuma mudança, nem na sua vida, nem na de ninguém. Mas quando o Espírito Santo nos enche, uma das coisas que acontece, você começa a testemunhar de Cristo, a pregar o Evangelho com autoridade, a orar pelas pessoas, a ser usado como instrumento de Deus. Esse é o verdadeiro poder de Deus, meus irmãos. Mas sabe por que as pessoas estão procurando esses movimentos enlatados? Porque elas não querem buscar a Deus. Elas não querem orar, não querem ler a Bíblia. Então elas querem ir para esses lugares para alguém fazer por elas. Mas isso não vai funcionar. Porque tem a ver com um comprometimento pessoal. Então Jesus, ele diz lá em Mateus 12:20, que não pode apagar o pavio que fumega. Não pode. Não pode apagar o pavio que fumega. Quem sabe você está só fumegando hoje. Está frio, está desanimado, desanimada. Talvez por muitas situações e motivos que tem gerado em você desânimo, tem gerado em você desmotivação. Mas eu quero dizer que o Senhor está aqui presente hoje para renovar a nossa vida. Nós não podemos continuar da mesma forma, meus irmãos, indiferentes à ação do Espírito, ao clamor e à voz de Deus, quando diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. A Bíblia diz que o Senhor não rejeita um coração contrito e quebrantado. A esse o Senhor não rejeitará. Então você não precisa de ninguém colocar a mão na sua cabeça para você sair daqui avivado hoje. Você só precisa rasgar o seu coração, abrir o seu coração,
e clamar ao Espírito Santo, e Ele te renovará, e Ele te restaurará. Mas saiba de uma coisa: se você decidir permanecer como está, você não chegará muito longe. Você não conseguirá chegar muito longe. Então hoje, decida buscar esse renovo do Senhor, esse fervor espiritual. Precisamos, meus irmãos, priorizar a nossa vida espiritual, para que possamos viver na plenitude do Espírito Santo e desfrutando da sua graça.